Boa tarde, Comandante. Obrigado por ter-nos aceitado aqui e receber-nos aqui de forma tão calorosa aqui nos Bombeiros de Coimbrões. Estamos aqui para mais uma entrevista e vamos começar por conhecer quem é o Luís Araújo. Nós é que agradecemos aqui a vossa presença, temos todo o gosto em recebermos, ainda mais alguém que, como você, está a fazer algo de diferente naquilo que é o setor dos bombeiros, que todos nós percebemos que bem precisamos de comunicar cada vez melhor e ter uma renovação daquilo que é a imagem dos bombeiros de Portugal. O Luís Araújo, naquilo que é os bombeiros voluntários de respeito, é alguém que há muitos anos atrás, ainda em tenra idade, não sendo bombeiro já na altura, mas tinha na sua família um avô que foi bombeiro durante muitos anos, que foi adjunto de comando, teve 50 anos de bombeiro no ativo, mais alguns no quadro de honra, e que cedo teve esse interesse e que teve a sorte de o poder desempenhar numa primeira fase em Trás-os-Montes, em Alfândega da Fé, onde sou oriundo, e numa segunda fase, já mais à frente, de conseguir e poder vir dar um contributo aqui em Vila Nova de Gaia, aos bombeiros voluntários de Coimbrões, certamente com a mesma vontade que iniciou em Alfândega da Fé. Um avô esse teve um papel muito importante na sua vinda cá para os bombeiros, não é verdade? Sim, sem sombra de dúvida, tem um papel na minha vida a vários níveis, muito importante na minha vida a vários níveis, mas certamente ao nível dos bombeiros, porque foi um exemplo que me habituei a seguir e foi provavelmente, costuma-se dizer que há sempre um clique nestas coisas e provavelmente terá sido aí o clique enquanto ainda quase criança, diria, por meus 5, 6, 7 anos que já me passeava dentro de casa com o bivac, na altura, que se chamava, e o cap, o antigo cap, que agora foi substituído pelo boné do meu avô, e depois, de seguida, com algumas das presenças dentro do quartel, quando ele saía para incêndios, ainda não bombeiro, e a partir daí tomei, se calhar, ali aquela iniciativa de me inscrever, na altura ainda não, como agora habitualmente nós temos na nossa carreira os estagiários, mas sim como aspirante, e a partir daí, pronto, foi um processo que começou. Teve um interregno quando, por razões de ordem pessoal e profissional, tive que me deslocar de Alfândega da Fé, onde, como já disse, onde sou oriundo, Trás-os-Montes, para Vila Nova de Gaia, Coimbrões. Então aqui, depois de algum tempo ter estado cá, voltaram-me a fazer o desafio de poder abraçar o comando de um corpo de bombeiros. E abracei o desafio e aqui estou. Faz agora, sensivelmente, 5 anos e 4 meses. Que recordações é que tem desta caminhada de bombeiro? Já são alguns anos, 27? Sim. Aproximadamente, sim, 27 aproximadamente, anos. 28. O que é que se lembra desta caminhada? Lembro-me, pronto, e é claro que isto é o comum que toda a gente agora diz, até porque foi aquilo do nosso passado recente. A parte do Covid traz-me aqui uma recordação enorme daquilo, da importância, que eu não tinha dúvidas, de que nós temos na sociedade, que numa altura em que a sociedade teve que, podemos dizer de uma forma simpática, teve que recolher os bombeiros voluntários, tiveram aqui um papel absolutamente importante, que foi aqueles que, ao invés de recolher, foi aqueles que tiveram que avançar. E aí, nessa altura, percebi bem realmente a diferença que nós fazemos. Se calhar foi nas alturas, claro que há sempre aquelas circunstâncias de uma ocorrência mais complicada, em que as coisas não correm tão bem e que temos ali um bocado de frustração, as ocorrências em que as coisas correm bem e que temos uma alegria, percebemos, mas acho que de um ponto de vista macro, onde eu refleti para mim sozinho que realmente a importância que os bombeiros voluntários têm e alguém que se organiza a tratar de toda a comunidade quando é necessário, foi realmente na altura do Covid em que tive mesmo essa noção de satisfação, sendo que o Covid obviamente foi uma desgraça para todos nós, mas do ponto de vista de satisfação de que vale a pena aquilo que nós por vezes prejudicamos, isso sem sombra de dúvida, e também isto é normal dizer-se, mas não quero, pelo menos eu, com isso, espero que também não os outros bombeiros queiram que tenham pena de nós, mas realmente prejudicamos bastante aquilo que é a nossa vida familiar, sem sombra de dúvida. Do ponto de vista pessoal, e que ninguém se engane, achar que não. Isso tem aqui um peso muito grande, porque ser bombeiro voluntário faz com que nós tenhamos que entregar muito do nosso tempo que podíamos estar com a nossa família àquilo que é a causa comum. E realmente precisamos, de vez em quando, de ter aqui algum ânimo. E se realmente o Covid teve muitas coisas más, que teve, realmente, teve, do meu ponto de vista
como comandante, quando refleti, uma reflexão solitária de tudo aquilo que tinha acontecido, percebi que realmente vale mesmo a pena nós termos esta missão, porque ela faz toda a diferença e quando é necessário, e quando a humanidade, que foi aquilo que aconteceu, ficamos todos aflitos e pensávamos que não havia solução nenhuma, aqueles que são os bombeiros voluntários, e obviamente por relacionamento da responsabilidade, os seus comandantes tiveram que ter uma capacidade de conseguir fazer e quando toda a gente estava aflita, ter o sangue frio e andar para a frente, tendo também o ónus de perceber que também tem família tal como todos os outros. E até aí também tivemos que colocar a nossa família um pouco de lado para tratar da família de toda a gente, digamos assim. Quando os outros fogem, nós entramos, não é verdade? Exatamente. Acabaste agora de dizer, quando iniciou uma escola de estagiários nos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, eu vou, obviamente, como provavelmente todos os comandantes lá, apresentar aqueles que são responsáveis da escola e digo sempre que a principal particularidade é que nós fazemos precisamente isso. Dos sítios em que todos fogem, nós temos que fazer em sentido contrário o avanço para esses locais, quer seja um acidente de grande gravidade, quer seja um incêndio urbano, industrial ou florestal. Realmente é mesmo isso. E esta caminhada de 27 anos começou por aspirante. Exatamente. De aspirante, depois foi para o bombeiro de terceira. Para bombeiro de terceira. E depois como é que foi o resto da caminhada? Ainda bombeiro de terceira, cedo o comandante na altura que entrou foi o meu segundo comandante em Alfândega da Fé, ou seja, eu entrei com o primeiro comandante que foi na altura comandante do meu avô. O meu avô era na altura também não era adjunto de comando, mas era ajudante de comando. Eu fui bombeiro só sensivelmente, se a memória não me falha, durante um ano e meio ainda com o meu avô ajudante de comando. Depois existiu também, até por idade, a necessidade de uma alteração do comando lá em Alfândega da Fé, saindo o comandante Manuel Cordeiro, entrando o comandante João Aparício, que houve e teve a necessidade de reformular o comando. E então cedo foi-me proposta a possibilidade de ser adjunto de comando, sendo que já na altura teve uma particularidade. Fomos, digamos, eleitos quase pelos nossos pares, ou seja, o comandante teve a visão de, na altura, ou escoltar o Corpo de Bombeiros, propondo, obviamente, um ou dois nomes, e desses foram escolhidos numa primeira fase pelo Corpo de Bombeiros, e depois, obviamente, decisão, que é do comandante, e em conjunto depois com a direção para a homologação. Portanto, rapidamente fui nomeado adjunto de comando, do qual, até vir para aqui, foi as funções que desempenhei. Com a particularidade de, ao mesmo tempo, ter que evoluindo do ponto de vista da carreira de bombeiro para bombeiro de segunda e bombeiro de primeira, circunstância em que decidi, quando abandonei as funções de comando ao fim do término da comissão, que decidi ficar ao invés de poder pedir a equiparação para o oficial bombeiro. E como bombeiro há um ano e meio, na altura que chegou esta proposta, como é que te sentiste e porquê é que achas que foste a pessoa escolhida? Senti-me bem, feliz, com o peso da responsabilidade e com uma alegria até substantiva, porque era exatamente a função que o meu avô tinha no mesmo Corpo de Bombeiros, com tranquilidade, porque tinha, e sem falsas modéstias, sabia que tinha as competências necessárias para poder desempenhar uma boa missão. Tinhas que idade já agora? Tinha 19, 20, pronto. Depois aquilo também na altura foi numa fase em que houve a alteração do ponto de vista legislativo, em que o processo de nomeação do elemento de comando já foi mais demorado e nós na altura fomos dos primeiros, eu em conjunto com o meu outro colega, o Manuel João, que também foi para adjunto de comando, e o Cássio Henrique também para adjunto de comando, depois mais tarde, e ainda se mantém agora como segundo comandante, tivemos um processo já na altura de percorrer todas as fases, os testes psicotécnicos, com a psicóloga, fazer a formação em Sintra. Fomos o primeiro curso de elementos de comando que foi fazer formação à Ceganosa, o primeiro protocolo que a Escola Nacional de Bombeiros já data fez, portanto eram 4 semanas, provavelmente há de ter sido ali, eu não queria estar aqui a cometer alguma precisão, até porque depois vai ficar, mas na ordem dos 20 anos por ali, 20, 21 por ali. Nesse período, né? Então chegaste a trabalhar com o teu avô? Sim, e posso partilhar aqui uma história, e acho que foi até a última vez num incêndio, numa ocorrência de um incêndio florestal, na aldeia do Castelo, em que eu fazia parceria com mais 4 companheiros, um deles infelizmente já falecido, não na atividade bombeira, mas sim na atividade profissional, em que fizemos um acesso
a uma zona para fazer um combate de uma frente de fogo, em que nos foi dito por um representante da altura lá da Junta de Freguesia, podem ir porque o caminho tem realmente saída. Nós próprios fomos fazer a verificação se era verdade, mas não o fizemos, obviamente, até ao fim, até porque a distância era bastante. Entramos, de um momento para o outro era uma zona complicada, com falta de rede, rádio e com alguma dificuldade também de acesso do meio aéreo que se encontrava no incêndio, e houve necessidade, a dada altura, de fazer a evacuação, porque a frente de fogo estava a arder cada vez com mais intensidade, com a topografia a favor, a subir, e nós decidimos, então, vamos recolher material e vamos nos deslocar, sair daqui, obviamente, em direção à aldeia e reposicionar a viatura. Só que o problema é que, a partir de determinada altura, já na altura, e agora não há sombra de dúvida, até pelo conhecimento, e na altura ainda era bombeiro terceiro, obviamente, o conhecimento que agora tenho, criou-se o efeito de chaminé, vale encaixado, e houve necessidade de o veículo avançar, e basicamente ficou o veículo com dois dos nossos bombeiros para a frente de fogo, uma língua de fogo no meio e as mangueiras atrás, do outro lado. E houve ali um pânico normal, não houve possibilidade, do ponto de vista da comunicação rádio, não existia, veículo com água de um lado, mangueiras e agulheta do outro, e depois houve que fazer ali umas tantas manobras, que agora aqui não vem para o caso, e felizmente conseguimos, com alguma tranquilidade, recuperar, manter uma zona que foi necessário queimar para que nos desse segurança. Fizemos a inversão da marcha na totalidade para um apoio, mas realmente durante essa manobra, uma das rodas, a roda era uma Toyota Hilux, um VLC, que ainda presumo existe lá no Corpo de Alfândega, a roda de trás, esquerda, foi nós lá habitualmente falamos com a ribanceira, sim, foi ao talude, digamos assim, foi ao talude e ficou lá a marca. E depois o meu avô chegou ao incêndio e realmente foi verificar essa circunstância, e alguém disse, olha, isto foi o teu neto, e eu sei que ao fim da noite, depois quando saímos, ele chamou-me e disse, eu estive a ver o que aconteceu ali, atenção, se voltar a acontecer aquilo, a tua carreira de bombeiro começa e acaba aqui. E, felizmente, isso serviu-me de exemplo para depois, não é que nós na altura não tínhamos cumprido nenhuma regra, sim, que devíamos, porque fomos informados, fizemos o reconhecimento que é normalmente suficiente para fazer da distância ao posicionamento do veículo, sem sombra de dúvidas, mas o caminho, que em determinada altura realmente tinha que ter o acesso à aldeia, deixou de o ter porque foi cortado a meio por uma circunstância que nós não conseguimos entender ou perceber. E então, nessa altura, foi a única vez que tive realmente uma interação, digamos assim, porque quando eu entrei, comecei a assumir responsabilidades, eu já estava na fase e na altura em que tinha que sair por limite de idade. Qual foi o maior legado que o teu avô te passou no mundo dos bombeiros? Sem sombra de dúvida, foi o facto de nós sabermos que temos que dar sem receber nada em troca. Porque foi isso que toda a vida ele fez. Toda a vida ele fez isso. Porque foi toda uma vida ligada ao mundo dos bombeiros, até porque recebeu um crachá de ouro, que tu tanto orgulhas, e se calhar deves guardá-lo ainda hoje, não sei. Guardo e sou portador, a minha família fez questão de que eu pudesse qualificar, que é o crachá de ouro, que agora habitualmente, e do ponto de vista das condecorações, já é concedido aos 35 anos, mas à data era concedido só a quem tivesse 50 anos no ativo. E o meu avô teve os 50 anos no ativo, como já disse há pouco, e depois ainda mais alguns no quadro de ouro. E realmente deu-me algum orgulho, eu já como bombeiro terceira, fui levá-lo ao Congresso da Liga dos Bombeiros Portugueses, em que foi lá atribuído em Torres Novas, que foi atribuído na altura também pelo já falecido Presidente Jorge Sampaio, e tive realmente orgulho em poder ser eu a levá-lo lá e a conduzir para ele receber esse crachá, do qual eu agora sou portador. Toda uma vida voluntária que ele foi, toda uma vida voluntária, pelo menos até à data, que tu és, não é? Porque fazes aqui, sim, os bombeiros de forma voluntária, e numa altura que tanto se discute o voluntariado, o que é que tu vês? Eu tenho alguma dificuldade em discutir, mesmo do ponto de vista, e acho que é de extrema importância aquilo que todos nós estamos a falar, e que espero que a Liga dos Bombeiros Portugueses consiga sensibilizar, que é isso que se trata, os nossos políticos, independentemente do partido político que está em determinado momento, os nossos políticos, o nosso Estado como um todo, com a responsabilidade que deve ter, para aquilo que é a importância da carreira dos bombeiros voluntários, que desempenham funções do ponto de vista de contrato nas associações e
e também da sustentabilidade e do financiamento dos corpos de bombeiros. Mas tenho sempre alguma dificuldade em falar exclusivamente e só de carreira de bombeiros voluntários dos que trabalham nas associações, sem a isso agarrar o estatuto do bombeiro voluntário. Porque não pode ser, ou pelo menos até à data e do ponto de vista legal, todos aqueles que têm um contrato com as associações têm cumulativamente de ser bombeiros voluntários. Sei que existem aí algumas discussões do ponto de vista substantivo e da legalidade. Para mim, parece-me que isso está bem esclarecido, pelo menos com a legislação que temos agora, se entenderem que a mudem, mas pelo menos, e acho que essa é a grande mais-valia que nós temos. Temos uma capacidade enorme de, em qualquer momento, podermos ter um empenhamento a mais, havendo a necessidade do que aquilo que é o normal, do que existe nas escalas, do que existe nos tempos de trabalho. Porquê? Porque temos um sistema assente no voluntariado. E tenho sempre alguma dificuldade. E eu, em determinada altura, ouvi uma expressão que me agradou bastante, que ao invés daquelas expressões que todos nós conhecemos no nosso setor, no meio dos bombeiros, os assalariados, que eu acho que não fica muito bem, os bombeiros profissionais, até para que não haja aqui aquela depois confusão com os bombeiros sapadores e com os municipais, que realmente têm aqui um contexto diferente, porque a entidade detentora deles é diferente, não é uma entidade detentora associação, é um município, não é? E, portanto, tenho alguma dificuldade e gosto bem de um termo que, em determinada altura, como estava a dizer, ouvi, que é bombeiro voluntário com disponibilidade permanente. Aquele que tem o contrato de trabalho com a associação para desempenhar a função de bombeiro, que também não se distingue só na função do bombeiro de combate a incêndios. Por vezes alguns têm a função de bombeiro do transporte de doentes não urgente ou outro tipo de atividades que cada vez mais os corpos de bombeiros têm, tendo em conta as missões que cada vez mais somos solicitados. Mas tenho sempre alguma dificuldade e acho que ficaríamos todos mais comandantes, bombeiros, associações, entidades representativas dos bombeiros, a Liga dos Bombeiros Portugueses e as várias federações, se conseguíssemos fazer um estatuto de benefícios dos bombeiros voluntários e também dos dirigentes associativos, que também não podemos retirar desta equação, que são muito importantes para aquilo que é o setor dos bombeiros portugueses, e obviamente aí enquadrar a especificidade daquilo que são os bombeiros voluntários, que cumulativamente têm contratos nas associações humanitárias. E aí sim, obviamente, constituir uma carreira que lhes permita saber o valor e a capacidade financeira que têm e a progressão, não só com direitos, mas também com muita exigência. Temos todos de ter consciência que isso traria também, para além da exigência que já existe, bastante mais, mas para isso é peça fundamental o Estado Central, porque não há capacidade de financiar essa carreira sem que o Estado, que é parceiro fundamental, porquê? Por um motivo simples. Os bombeiros e as associações humanitárias e os seus corpos de bombeiros fazem o quê? Fazem aquilo que é uma responsabilidade delegada pelo Estado. Portanto, aqui a única coisa que se pede é que o Estado participe, não para que as associações tenham uma capacidade de rendimento, que não é isso que se pretende, mas sim para que consigam manter essa missão. Mas numa altura que se fala tanto sobre a carreira de bombeiro, como é que tu a vês? Ou melhor, como é que tu idealizas que possa ser, neste momento, olhando à conjectura que nós temos? Do ponto de vista daquilo que será a sua estruturação e financeiramente, eu isso acho que está muito bem entregue nas mãos do Sr. Presidente da Liga, até porque já existe, do ponto de vista da regulamentação, da legalidade e até da estruturação da carreira e o seu impacto financeiro, isso está tudo calculado, medido, já foi apresentado amplamente a todos os partidos políticos e todas as forças representadas na Assembleia. Agora, não podemos ter, eu queria dizer isto de uma forma que não fosse muito controverso, não podemos ter o sonho irrealizável de pensar que isso se consegue sem que seja o Estado a cumprir uma legislação que existe há 17 anos, que diz que o Estado tem que regular a carreira dos bombeiros e, para tal, aportar o seu financiamento às associações. E a partir daí tudo fica bastante mais facilitado e resolvido, sem sombra de dúvida. Coisa que tem sido empurrada com a barriga, como se costuma dizer. Coisa que tem sido esquecida ao longo dos 17 anos que a legislação foi publicada na Assembleia da República. O Luís, como homem e como bombeiro, sente que os bombeiros em Portugal são valorizados? É assim, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que, do ponto de vista da comunidade e da população, os bombeiros em Portugal são valorizados, até porque isso é estatístico. Faça-se o inquérito que se fizer, seja ele qual for o instituto ou a fundação privada ou particular, os bombeiros aparecem ou sempre ou quase sempre em primeiro lugar daquilo que é a confiança que a população tem nos bombeiros. Portanto, isso é, só por si já diz bastante.
onde eu acho que por vezes não somos valorizados como um todo. Eu não gosto muito daquele discurso do bombeiro desgraçadinho, que nós não temos nada de desgraçadinhos, até porque fazemos aquilo que provavelmente mais ninguém faz, na maior parte das vezes, não é? Temos aqui que realmente perceber porque é que por vezes as forças políticas, não quando estão antes ou durante o período eleitoral, mas sim quando assumem funções, não reconhecem que têm que dar as ferramentas do ponto de vista, e por vezes não é só financeiro, porque há outro tipo de ferramentas que podem ser dadas de meios de recursos, disponibilização de isenções que facilitam a atividade dos bombeiros. E eu acho que aí realmente, como um todo, o Estado podia reconhecer através desses tais benefícios aquilo que os bombeiros voluntários fazem pela comunidade. Porque basicamente, de uma forma simples, é isso. Há uma série de pessoas que na comunidade decide voluntariamente disponibilizar-se para tratar do resto da comunidade naquilo que ao socorro diz respeito, não é? Do ponto de vista de salvar vidas e proteger bens de toda a comunidade. Portanto, eu acho que isso, no limite, a comunidade podia devolver, obviamente, com reconhecimento, não só do ponto de vista financeiro, como contratos de programa e outro tipo de ajudas ao financiamento, mas também com benefícios substantivos para os bombeiros que desempenham a função e até, se calhar, também para as empresas que permitem que os seus funcionários sejam bombeiros e lhe dão essas condições. Também nessa vertente, sem sombra de dúvida. Também é importante pensarmos nisso, não é? Porque há um incêndio, há uma necessidade do Corpo de Bombeiros, os voluntários podem ser recrutados, não é? Podem ser requeridos para aquela prestação, mas a empresa não vai parar. Se calhar, antes de pensar isso, e também é algo que é agora que habitualmente se diz, o Estado tem que dizer o que é que quer dos bombeiros. E cada vez mais a sociedade tem que obrigar, no limite dos políticos, os decisores políticos, a decidir o que é que querem dos bombeiros. Se realmente querem prescindir de uma capacidade que temos do ponto de vista da sociedade em organizarmos de forma voluntária e uns tantos sejam capazes de disponibilizar para tomar conta das dificuldades dos outros, ou da maioria, da larga maioria, ou então não, se queremos realmente partir para uma circunstância em que o socorro é totalmente profissional do ponto de vista da afetação, em que deixa de existir a capacidade de quem quiser entregar do seu tempo para poder ajudar os outros voluntariamente, isso acontecer. E existem vários exemplos, também não é preciso irmos inventar a roda, porque a roda, ao contrário do que uma grande parte das pessoas pensam, a maior parte dos países, se não a larga maioria, tem o sistema de proteção e socorro recente numa capacidade voluntária. Agora, de uma forma tão impactante como em Portugal existe, se calhar não haverá muitos, não é? Porque nós conseguimos manter esse sistema, mas temos que realmente agora para o futuro acarinhá-lo e pensar se calhar um bocadinho fora da caixa para de uma vez por todas assumir que o Estado o mínimo que pode fazer serão duas coisas: dar os meios e recursos para o desempenho da missão e, como um todo, reconhecer que aqueles que dão do seu tempo em prol de proteger a vida e salvar os bens de todos os outros, o mínimo que o Estado lhe poderá fazer provavelmente será fazer com que não é dar-lhe benefícios, é não cobrar alguma das coisas que o Estado cobra à restante comunidade. A título de exemplo, aquilo já vai acontecendo um pouco com as propinas, a título de exemplo, aquilo que é alguns dos impostos que temos em Portugal. Não é? E se o Estado se lembrasse em acabar com os bombeiros? Pois, se o Estado... que é possível? Eu tenho para mim que não. Ou melhor, o Estado lembrar-se, eu acho que é possível. Agora, eu acho que isso devia ser uma ideia com curto alcance e provavelmente no dia a seguir, quando alguém lhe apresentasse do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da capacidade do caos que se tornaria o nosso país do ponto de vista da proteção e do socorro, facilmente ia reconhecer que teve um dia mau e que estava a brincar. Qual é a grande diferença que tu notas do voluntariado do tempo do teu avô, que certamente recordas, embora de tenra idade, para o voluntariado da atualidade? E como é que tu vês a adesão das pessoas a esta nossa, que eu posso dizer, a nossa atividade? Eu acho que existem alguns, mas se calhar fazendo aqui de uma forma resumida, eu acho que os dois principais serão, do ponto de vista da formação, meios técnicos e recursos, não há comparação. Não é?
não há comparação do ponto de vista da formação que existe agora. Formação, formação, informação e conhecimento daquilo que é as necessidades de cumprir a missão de socorro. Não há comparação com aquilo que era na altura e no tempo do meu avô. Os recursos e os meios que nós temos, nós bombeiros, disponíveis no momento, não tem comparação. A formação também não tem comparação. Neste momento temos muita formação que já capacita bastante bem aquilo que é o desempenho da missão dos nossos bombeiros. Sim, neste momento nós temos formação específica, podemos depois questionar, e é verdade, ela não chega a todo lado como se calhar devia chegar. A Escola Nacional de Bombeiros provavelmente terá uma necessidade de descentralização maior e transformar, adaptar se calhar à nova realidade. É verdade. Sendo certo que também há muitas das circunstâncias que todos nós, no nosso setor bombeiros, achamos que a responsabilidade é a Escola Nacional de Bombeiros e às vezes não é bem assim. É um bocadinho com a legislação que se vai produzindo, avulsa, às vezes até de quem não é bombeiro e nunca foi bombeiro, e vão condicionando depois já a ação não só dos corpos de bombeiros, dos seus quadros de comando, como também da Escola Nacional de Bombeiros. Portanto, há aqui alguma dificuldade. E do ponto de vista realmente dos equipamentos, da evolução tecnológica, até porque lá está, uma vez mais digo, nós emanamos da sociedade. A sociedade tem uma evolução do ponto de vista das tecnologias enorme. Portanto, isso também, obviamente, os bombeiros não ficaram alheios a essa evolução. Aí, sem sombra de dúvida. Mas as pessoas que hoje em dia procuram estas associações e estas causas, que é a nossa causa, a causa de ser bombeiro voluntário, achas que mudou também? Que hoje em dia, se calhar antigamente tínhamos mais o serralheiro, o peixeleiro, o trolha, o carpinteiro, profissões honrosas, como é óbvio, que são necessárias, e agora temos se calhar pessoas mais formadas? Vou voltar a dizer aquilo que também já tive aqui a oportunidade de dizer durante esta nossa conversa. Como nós somos o reflexo da sociedade, é óbvio que isso também aconteceu nos corpos de bombeiros. Porquê? Porque a nossa sociedade foi evoluindo e bem, temos a capacidade de cada vez mais termos mais pessoas licenciadas, houve também uma abertura àquilo que são novas licenciaturas, novas capacidades, novas competências e, como é óbvio, os bombeiros voluntários também ficam sujeitos a essa alteração, a essa mudança. E aí, no máximo, se calhar, a única coisa de diferente que aconteceu daquilo que era lá atrás é que temos mais riqueza do ponto de vista das competências que temos disponíveis. Passamos a continuar a ter na mesma os que já tínhamos, que tinham profissões, se calhar, mais direcionadas para aquilo que é a parte mais técnica profissional, e agora temos também o aporte daquilo que é... E esses que vieram a acrescentar os que já estavam? Sem sombra de dúvida. E eu acho que é uma das grandes riquezas é quando nós conseguimos reunir aquilo que são os extremos. Não é? Costuma ser que os extremos atraem-se e neste caso também é fantástico, porque a melhor coisa que podemos ter é que numa equipa que saia para uma ocorrência, ter lá desde, e não caracterizando por profissão, mas mais por competências, desde aquele que tem uma capacidade de rapidamente perceber e analisar a tecnologia, àquele que tem uma capacidade de rapidamente pegar numa ferramenta e manobrá-la de uma forma capaz e eficiente. Portanto, conseguimos reunir aqui estas competências todas que, quer se queira, quer não, quando temos uma estrutura que não tem esta valência do voluntariado e a possibilidade de trazer outras competências, ficam mais formatados à especificidade da função. Nesta caminhada, tu também não te esqueceste de continuar a investir na tua formação, não é verdade? Fizeste a tua licenciatura enquanto bombeiro voluntário, não trabalhas nos bombeiros, mas sim também numa área relacionada com os bombeiros, que é a segurança. Foi fácil fazer esta junção e esta interligação entre seres bombeiro voluntário, construires a tua família, estudares e seres o profissional que hoje és e comandante? Assim, não é fácil. Eu podia dizer, é muito fácil. É claro que não é fácil. E provavelmente aqui a maior dificuldade é mesmo conseguir a disponibilidade do tempo que tudo isso que tu acabaste de dizer e que eu não vou repetir, conciliar com aquilo que é as necessidades familiares, não é? Com a Patrícia, que é a minha esposa, e com o Afonso e a Maria, que são os meus filhos, e obviamente eu tenho bem a perfeita noção que todas essas funções me retiram bastante do tempo que eu certamente ia passar mais do que passo com eles. Mas temos que encarar isso tudo com uma certa normalidade
E quando nós nos preocupamos, que é o meu caso, até pela inerência de funções e certamente dos meus camaradas comandantes, com os problemas dos outros, temos a capacidade de nos preocupar muito pouco com os nossos. E falamos aqui em 2 corpos de bombeiros, mas não nos explicámos o que é que aconteceu aqui no meio e acho que é importante deixarmos isto claro. Tiveste, ou melhor, começaste em Alfândega da Fé, fizeste lá 3 mandatos como adjunto de comando e depois aparece aqui Comboios no meio da história. Exatamente. O que é que se passou? Pronto, obviamente, a partir de determinada altura deixei de ter a possibilidade de em Alfândega da Fé, cumprir com aquilo que era o desempenho da missão de adjunto de comando, do ponto de vista, como eu costumava dizer em toda brincadeira, geograficamente fiquei impossibilitado de poder desempenhar essa missão. Mas porque vieste para cá morar, exatamente. Do ponto de vista profissional, tive a necessidade de me deslocar aqui para Vila Nova de Gaia, juntando a isso também a parte pessoal, que casei-me com a Patrícia, que ela sim é aqui de Coimbrões, e a partir dessa altura obviamente tive que deixar de poder dar o meu contributo em Alfândega da Fé. Terminou a comissão de uma forma tranquila, não foi renovada obviamente, e atravessei uma altura em que estive no quadro de reserva, como disse há pouco, como bombeiro de primeira, por eu entender e relevar bastante aquilo que é a carreira de bombeiro e, sinceramente, até porque estaria convencido que a minha participação, do ponto de vista desta missão, tinha terminado por ali, mantendo e mantive sempre durante o tempo em que não exerci qualquer função em nenhum corpo de bombeiros, mantive sempre a atenção, o interesse por aquilo que era as temáticas e o setor dos bombeiros de Portugal e tinha o conhecimento do que tinha quando passei para o quadro de reserva e quando voltei a assumir funções era quase o mesmo, porque o mantive sempre atualizado, ou seja, eu nunca consegui essa capacidade de largar o conhecimento, pois não sei, mas mantive sempre, até também porque o rol de amigos, de amizades, conhecimentos é bastante grande ligado aos bombeiros, portanto havia sempre aqui uma necessidade de me ir mantendo informado e tinha sempre uma grande dificuldade em ver na televisão, infelizmente, aquelas desgraças que temos vindo a ver quando é dos incêndios florestais, e realmente tinha sempre alguma dificuldade e vivia como se estivesse lá, com a angústia de não poder estar a dar o meu contributo do ponto de vista físico. E depois como é que surgiu então a oportunidade de vir aqui para Coimbrões? A oportunidade surgiu da circunstância óbvia dos bombeiros voluntários de Coimbrões, no momento estarem sem comandante, estavam com comandante interino, que era o único elemento de comando que na altura se manteve no quadro de comando em funções, e de um tio da minha mulher, que infelizmente também já faleceu, que era o tio Joaquim Lacerda, com um amigo que era aqui diretor, que também já faleceu, por acaso já faleceram ambos, conversarem e falarem que tinham com esta dificuldade, que não havia aqui comandante, e esse tio da minha mulher, o Kim, disse, olha, o genro, o marido da minha sobrinha foi lá dos bombeiros e está sempre a falar dos bombeiros, a falar. E então surgiu assim, e ele depois falou comigo, desafiou-me e disse, você não quer, temos aqui este problema, ali em Coimbrões, até porque eu também já acompanhava, não tinha vindo aqui alguma vez, mas acompanhava a dimensão e tinha conhecimento de que os bombeiros voluntários de Coimbrões eram uma das grandes instituições de bombeiros voluntários, das muitas que existem em Vila Nova de Gaia, com uma relevância enorme, e até também com o comandante que tinha cá, com o comandante que ainda se mantém agora, e nosso comandante do quadro de honra, o comandante Manuel Martins, e tinha aqui uma enorme relevância, e fui acompanhando realmente a verificar da dimensão e da grandiosidade deste corpo de bombeiros. E ele na altura falou-me, pronto, que estavam com alguma dificuldade do ponto de vista do comando, pediu-me, então você não quer enviar o currículo, e eu até de um ponto de vista, está bem, olha, então lá, que é uma daquelas coisas que todos nós vamos tendo, até por defeito profissional, porque quando concorremos a uma obra aquilo tem que estar sempre o currículo feito e atualizado, e disse, olha, isso é fácil, isso eu mando-lo já, e realmente mandei, mas sinceramente sem grande esperança que isso pudesse acontecer, ou sequer voltar a ser um desafio na minha vida. E o facto é que, pronto, concretizou-se, e então vim para aqui, para os bombeiros voluntários de Coimbrões, nessa circunstância, e logo cedo com o meu atual segundo comandante, o José Luís, a quem, antes de eu tomar a decisão de aceitar, consultei e um bocadinho encostei a espada a dizer, ou vamos os dois, ou pelo menos eu não vou.
E o José Isto Luís até conheceste? é uma confissão que acho que provavelmente isto saberá ou ele e pouco mais gente saberá. Já o conhecias? Não, o José Luís já tinha sido elemento de comando aqui no Corpo de Bombeiros, era bombeiro e é bombeiro aqui, em Coimbrões, e tinha feito parte do quadro de comando anterior, que tinha acabado o comandante de se demitir, e fui verificar daquilo da sua ligação aos bombeiros, entendi e percebi que tinha o perfil adequado para aquilo que era necessário, não só aqui, e para aquilo que eu entendia que era necessário para ter um quadro de comando capaz para os desafios necessários a um Corpo de Bombeiros com a dimensão dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões. E depois, mais tarde, coloquei também que somos os três que temos, o quadro de comando dos Bombeiros de Coimbrões comporta ainda mais um adjunto, mas no momento entendo que é suficiente e estamos só com o comandante, o segundo comandante e o adjunto de comando, que é o Manuel Silva, que era o chefe mais antigo do Corpo de Bombeiros e a quem fiz a proposta depois, mais tarde, mas também com pouca diferença de tempo, de ser adjunto de comando e ainda assim se mantém. Qual foi o maior desafio que encontraste aqui em Coimbrões, quando cá chegaste? O maior desafio foi, sem sombra de dúvida, eu vir para aqui ser comandante sem ter sido aqui bombeiro, sem sombra de dúvida. E reconheço que isso deve ser o que acontece a todos os comandantes que vão ser comandantes num Corpo de Bombeiros em que não fizeram parte dele, até à altura em que assumi as funções de comandante. Qual é a maior saudade que te deixa os Bombeiros Voluntários da Alfândega da Sé? A maior saudade que me deixa os Bombeiros Voluntários da Alfândega da Fé é, sem sombra de dúvida, ter sido o sítio em que eu comecei e que não consegui acabar a minha carreira de bombeiro. Qual é a grande diferença que notaste da realidade aqui de Vila Nova de Gaia, dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, dos Bombeiros Voluntários da Alfândega da Fé e numa zona assim, se calhar mais rural, uma zona mais transmontana? Qual é a grande diferença que tu notas na tipologia de ocorrências e até mesmo nas pessoas em si? A grande diferença será dizer que são muitas. Não é? Porque aquilo que é a principal circunstância para existir a necessidade da proteção e socorro dos corpos de bombeiros é salvar vidas e proteger bens. Claro. Portanto, para salvar vidas, a necessidade é quanto maior, quanto mais população existe. Logo aí é a principal diferença, ou seja, a população em Vila Nova de Gaia, que os Bombeiros Voluntários de Coimbrões servem, é enormíssima, comparada com aquilo que é a população da Alfândega da Fé, neste caso eu aqui gosto mais do interior. Há muita mais população, portanto existe um número muito maior de ocorrências. Logo aí está diretamente ligado com a necessidade e um gasto muito elevado de recursos e disponibilidade de tempo, que não acontece. Portanto, a maior diferença, eu acho que é mesmo aquilo que são a quantidade e o número de ocorrências num lado e no outro. Depois, temos agarrado a isto realmente aquilo que é a capacidade de crescimento e o meio envolvente de um Corpo de Bombeiros em relação ao outro. Eu costumo dizer em tom de brincadeira, quando estamos aqui a tentar colaborar com a nossa comunidade e não a pedir, mas sim a fazer parcerias com as empresas em que eles podem ganhar connosco, nós podemos ganhar com eles, nós partilhamos formação, eles partilham nos recursos financeiros. Eu costumo dizer em tom de brincadeira que realmente isto no interior é muito mais difícil, porque a dada altura, ao fim de uma semana, nós teríamos que estar a passar nas mesmas empresas, porque realmente a quantidade de empresas é bastante diferente e inferior àquilo que existe no meio urbano. Portanto, diria que as duas grandes, das muitas diferenças que existem, têm a ver realmente com aquilo que são o desafio do ponto de vista da quantidade, e eu aqui ponho só a quantidade, porque a especificidade ou a dificuldade da ocorrência, ela tanto pode acontecer em Coimbrões como em Alfândega da Fé. E agora pergunto-te, o que é ser comandante? Olha, comandante, principalmente é ser o representante dos bombeiros voluntários, dos bombeiros do corpo, ser o representante do quadro de bombeiros do seu corpo de bombeiros. Principalmente para mim é essa a função, é ser o seu representante. E a partir daqui fazer todo um rol de atividades que é criar condições para que os meios e recursos necessários existam, sejam permanentes e que a capacidade de resposta do cumprimento das missões, tão simples quanto isto, sejam cumpridas. E quem manda em ti? Pois, essa é uma questão que não existe ao momento do ponto de vista legal. Existe do ponto de vista
daquilo que foi o passo que a Liga dos Bombeiros Portugueses tomou e criou o Comando Nacional de Bombeiros, não estando, obviamente, reconhecido do ponto de vista legal na sua totalidade, do ponto de vista da legislação, digamos assim. Agora, existe realmente uma necessidade que os comandantes e os corpos de bombeiros tenham uma estrutura hierárquica realmente vertical, que permita que em cada momento, cada um de nós, comandante de 4 galões, quando sentir a necessidade da colaboração ou da ajuda de um superior hierárquico, o possa vir a ter. Isso existia em determinada altura, quando, e eu ainda sou do tempo, não querendo com isto dizer que tenho muita idade, não é? Fazendo aqui algum disfarce, dizer que ainda sou do tempo do Serviço Nacional de Bombeiros, em que existia uma inspeção de bombeiros e que aí sim existia um superior hierárquico ao comandante de 4 galões que, para além de apoiar quando necessário, também se fosse necessário, quando o seu comandante não estivesse a desempenhar bem a sua missão, o pudesse alertar para essa circunstância e ajudá-lo a que ele passasse a cumprir bem a sua missão, sem sombra de dúvida. Isso é uma das grandes... essa falta? Sinto e acho que isso é um dos desafios que nós temos a curto prazo e que pode fazer a diferença para este nosso setor dos bombeiros de Portugal evoluir como tem que evoluir para que possa manter-se ao longo dos tempos como eu acho que se devia manter e que é necessário manter. Portanto, precisa de ter, do ponto de vista da hierarquia, alguém que consiga uniformizar, criar doutrina do ponto de vista nacional. E nós podemos ir buscar aqui também uma daquelas coisas que é muito falada entre nós, que é a questão do fardamento. Quer dizer, a questão do fardamento, e depois aqui há várias vertentes, podemos dizer, também não cumprem, mas realmente existe um regulamento aprovado, é verdade, existe. Agora, está completamente desadequado daquilo que é a realidade. E quando nós teimamos, mesmo com legislação, em não adequar à evolução da realidade, estamos a caminhar para o sítio errado. Nós temos que ir adequando a legislação, ou devemos, àquilo que são as necessidades da evolução da sociedade. E aqui também não é diferente. E o facto de não existir um regulamento de fardamento prejudica e muito aquilo que é a imagem que se quer nacional dos bombeiros voluntários. Não é? O facto de não termos um comando operacional nacional de bombeiros que permita que a estrutura seja do ponto de vista da uniformização, do ponto de vista da doutrina, da forma de fazer, que tenha um padrão, uma regra, também prejudica sem sombra de dúvida aquilo que é a nossa representatividade, e aqui não representatividade, que também é muito falada, dos bombeiros, que eu entendo que obviamente terá que ser o comandante, por natureza o representante dos seus bombeiros, mas do ponto de vista da representação dos corpos de bombeiros e do setor dos bombeiros perante os outros agentes de proteção civil e, no limite, perante a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que é quem deve coordenar todos os agentes de proteção civil, nós temos necessidade de ter uma estrutura vertical que nos possa representar aos vários níveis. Que ainda não existe. Que não existe. Existe, não tem em prática. Exato, que existe, que está, porque foi a solução que se conseguiu encontrar com a vontade, e é bom também que o digamos, com a vontade dos comandantes, que são quem representam e quem pode desempenhar e exercer as funções, porque são funções de comando, portanto todos os comandantes nos distritos em que foram implementadas as zonas operacionais de intervenção, nos distritos em que foram implementados os setores, todos os seus representantes foram eleitos, digamos, escolhidos pelos seus pares. Portanto, até tem essa mais-valia, esta estrutura, no momento. Além disso, tu tens aí uma segunda divisa, digamos assim, de comandante. Queres-nos explicar o que é que isso é? Isto é aquilo que é a insígnia da responsabilidade que me foi atribuída pelos meus pares, como eu dizia, de representação de comandante regional do Comando Nacional de Bombeiros, neste caso da região Norte. Qual foi o momento mais complicado que já viveste? O momento mais complicado foi, lá está, vou voltar a falar daquilo que já falei, foi na altura do Covid, até porque nós tivemos a particularidade de ser dos primeiros corpos bombeiros aqui de Gaia, quase, até
a ter um bombeiro infectado. E, portanto, na altura era tudo novidade. E a dificuldade nem foi tanto internamente, mas foi mais com a dificuldade que eu tive de conseguir apoio externo das entidades que o deviam fazer. Neste caso, a Direção-Geral de Saúde, para me dizer o que é que eu tinha que fazer enquanto Corpo de Bombeiros, até porque nós tivemos que o Corpo de Bombeiros ficou fechado das 13 horas da tarde, foi quando eu tive conhecimento, até à meia-noite, até às 0 horas, que foi o tempo que precisamos para nos poder reorganizar, no ponto de vista de ver quem é que estava disponível e quem tinha que entrar em confinamento, porque agora já nos vamos, a memória é curta, não é? Mas na altura, por cada infectado, alguém que tivesse passado ao lado, portanto, foram 50% do nosso efetivo. Ficou em casa? Não ficou em casa, porque tivemos a particularidade, ficou toda a gente aqui no quartel. Depois ainda tínhamos essa questão. Ninguém queria ir para casa porque tinha medo de contaminar os familiares. Portanto, ficaram todos. Nós temos a sorte de ter um quartel com uma dimensão apreciável que nos permitiu acomodar e dividir o quartel em 3 para permitir que tivessem cá no confinamento dos 15 dias os bombeiros que ficaram em confinamento, o bombeiro que estava realmente positivo à Covid-19 e também os bombeiros que, a par daquilo que aconteceu a nível nacional em quase todos os sítios, se disponibilizaram para fazer equipa 24 horas e manter o socorro, e ainda uma outra parte para os bombeiros voluntários que nessa altura ficaram só adstritos àquilo que era os incêndios urbanos e os acidentes graves, pondo o pré-hospitalar, que era aquilo que tinha maior probabilidade de contágio de Covid-19, nos restantes 50% que sobraram dos bombeiros com disponibilidade permanente, como eu disse, que têm contrato com a associação. E o que é que sentes quando envergas a FAB? Sinto um enorme gosto. E tenho pena de, por vezes, não a conseguir envergar tantas vezes do ponto de vista operacional, precisamente por aquilo que todos nós sabemos, que cada vez mais a função de um comandante, e ainda mais um comandante de um meio urbano que tem bastantes ocorrências e, obviamente, felizmente, de pequena dimensão do ponto de vista da necessidade do comando e controle de meios, então que não tem a necessidade de se deslocar frequentemente aos teatros de operações, até também por isso que eu já referi, pela confiança na capacidade de comando e controle de ocorrências iniciais que os meus chefes e bombeiros têm, sem sombra de dúvida. E por vezes, a farda 1, visto-a com muita frequência. Essa visto-a com muita frequência realmente, e tenho sempre um grande orgulho, mas sinto necessidade, quando passo algum tempo sem vestir a farda, começo a sentir necessidade de estar fardado, sem sombra de dúvida. Ou melhor, gosto de estar fardado. Tens vaidade? Gosto de estar fardado. Não sei se é vaidade, se é orgulho, mas gosto de estar fardado. Algum obrigado que ficou por dizer nesta caminhada? É um obrigado que é sempre permanente, que é a minha família. Quem foi a pessoa mais importante nesta tua caminhada? E sem sombra de dúvida foi o meu avô. Achas que ele estaria orgulhoso? Não tenho dúvida. Fica alguma palavra por dizer? A quem é o meu avô? Não, nenhum. O que diz o coração de um bombeiro? O coração de um bombeiro, que não o meu, porque o meu eu considero que tem que ficar assim um bocadinho gelado para eu poder desempenhar bem a minha missão e pensar mais vezes com a cabeça e menos do ponto de vista da ocorrência e de algum tipo de decisão, não do ponto de vista do relacionamento pessoal. Eu gosto, do ponto de vista do relacionamento pessoal e da gestão de recursos humanos com o meu corpo de bombeiros, gosto de ter uma grande parte de sentimento. E por vezes fico triste comigo quando não consigo fazer. Porque nem sempre nós conseguimos, porque nós somos humanos, não é? Temos sensibilidades, e quando o dia às vezes não corre muito bem, ao fim do dia já não conseguimos gerir tão bem emocionalmente aquilo que é a nossa disposição como no início do dia, antes de acontecerem uma série de problemas ou dificuldades que são sempre fáceis de resolver, não é? Quando são menos de 10 é sempre fácil de resolver, costumo dizer isso em tom de brincadeira. Como é que descreves ser bombeiro numa palavra? Ser bombeiro numa palavra? Coragem. Obrigado, Luís. Sempre bem-vindo à nossa casa. Obrigado.